atente para cá. Tentem, na medida do possível, tirar da mente de vocês, infelizmente, o que Satanás tem feito nessa terra, usando de pessoas mal condutas, usando de pessoas gananciosas, usando de pessoas que faz uso da palavra de Deus para extorquir a fé de pessoas. E por consequência desse desvio de conduta e de caráter, de muitos que se declaram, entre aspas, representantes do reino de Deus, quando se trata da área financeira na igreja, a maioria dos pastores tem dificuldade de tratar desta área. Porém, é essa área que determina a nossa prosperidade. É essa área que determina a nossa prosperidade. Preste muita atenção. Na verdade, a palavra que eu havia separado, e que é de Deus, eu vou deixar ela, pastor, para uma próxima oportunidade. E eu vou me manter dentro desta linha aqui. Sabe por quê? Meu ministério, minha vida, minha prosperidade, a prosperidade do meu ministério é resultado de quando eu ouvi o meu pastor. Na verdade, nem foi o meu pastor, que ele também tinha dificuldade de tratar sobre esse assunto, e a igreja penando no aperto, no pior. E eu quero lhe dizer uma coisa, guarda isso. O reino dos céus, lembra, Jesus ele não desceu à terra para fundar uma religião. Jesus ele não desceu à terra para formar um grupo apenas. Não. Ele trouxe os princípios do reino do céu à terra. Então ele trouxe as leis que regem o reino do céu, ele trouxe à terra. E ele colocou acessível a nós. Só que, atente para cá, porque seu futuro passa por isso, sua área financeira. Até para você honrar cada envelope desse e ir além do que está aqui. É só Deus acrescentar mais que você vai poder fazer a mais. E Ele é Deus suficiente para fazer muito além do que você pensa ou do que você imagina. Ele é Deus suficiente. Então observe o seguinte. Só que Ele trouxe para nós os princípios. Esse princípio é chamado de chaves. Observe, venha comigo aqui ligeirinho, só nessa introdução. Mateus, capítulo de número 16. Mateus 16, abram aí ligeirinho, todo mundo. Mateus 16. Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Versículo de número 19. Vou pedir meu pastor Almir, guarde isso aqui que vai ser acrescentado. Ninguém sabe tanto a ponto de não dizer que alguma coisa ainda não pode ser acrescentada. E Deus não dá tudo a um sozinho. Justamente para não dizer, não precisei de ninguém. Por isso que ele falou humildade. A gente tem humildade. Ninguém venceu só, ninguém vai vencer só, e ninguém vai chegar em algum lugar sozinho. Nossa vida é o resultado de cada parcela de pessoas que Deus colocou em nossa vida para contribuir. Então, observe o seguinte. Mateus 16, versículo de número 19, diz assim. E eu te darei as chaves. Diga chaves. Diga de novo, chaves do reino. Isso, então vou repetir de novo. Diz palavra de Jesus. E eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado do céu. Então aqui, o que quer dizer chave? Chave significa acesso. Chave significa domínio. Se o pastor me entregar a chave da casa dele, eu terei acesso à casa dele. Eu terei poder sobre a casa
dele. Eu terei domínio sobre o que está dentro da casa dele, porque ele me deu a chave da casa dele. Observe o seguinte: os céus é uma nação. Diga um reino. Diga um reino é um estado governado por um rei. Então, um reino é fácil. A gente vive num país democrático. Então, como é democracia, algumas pessoas têm dificuldade do que quer dizer monarquia ou reino. Então, um reino é um estado governado por um rei. Então, ali é um reino. Os céus é uma nação. E o Senhor nos criou, nos colocou na terra, mas para que a gente vivesse conforme os céus. E só que o pecado, os irmãos já conhecem o estrago que foi, o vírus que foi, deformou o ser humano. Mas Jesus, ele vem para nos trazer de volta ao plano que ele tinha do início. Que eu vivesse nessa terra, que eu usufruísse do que ele tem de melhor, mas que eu vivesse conforme os princípios do reino dele. E não do reino das trevas. Por isso Satanás é chamado Deus desse século. Por isso ele disse para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. E infelizmente não vou entrar nesse mérito. Mas o céu é um reino. A pregação de Cristo na terra foi essa. Ele abriu a pregação dizendo, e essa foi a pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eu estou trazendo o reino. Na oração do Pai Nosso, que a gente que chama Pai Nosso, a gente que dá esse nome Pai Nosso. Na oração que Jesus ensina, ele ensina que quando eu orar, que eu me coloque diante dele e diga primeiro: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. A palavra reino quer dizer governo. A palavra reino quer dizer governo. Venha a nós o teu reino. Seja feita então assim a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Amém? Então ele falou: olha, se coloque diante de Deus para que a vontade dele seja feita. Agora, como consequência, nós vamos viver o resultado dessa vontade dele feita. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então aqui ele disse: eu darei a chave. Não é a chave do céu. Não, eu tenho a chave do céu. Como alguém até diz aí, que São Pedro tem a chave do céu. Por causa de conversa mentirosa. Não está falando de chave do céu. Eu te darei as chaves. Chave é o que dá acesso aos benefícios que o reino do céu tem para mim, aqui nessa terra. Chave são princípios que, se eu cumprir, eu vou ter acesso ao que Deus liberou, ao que está liberado para se cumprir na minha vida ainda aqui nessa terra. Amém? Então observe o seguinte, esses princípios eu decido se eu obedeço ou se eu não obedeço. Então, entre tanta chave para cada área, quem lê a Bíblia vê que toda promessa de Deus tem uma condição, ele mostra uma chave. Se você fizer desse jeito, meu filho, você vai ver o céu se abrir ao seu favor. Então observe, os céus, ou ele se abre, ou ele se fecha, para mim, a partir do meu posicionamento aqui. Se a minha decisão que eu estou tomando estiver fundamentada no que ele falou, Deus, ele já disse lá no livro de Números, que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, falaria ele, não cumpriria. Deus não mente. Agora, quando ele chamou Josué para assumir a liderança no lugar de Moisés, ele disse: Josué, minha orientação é essa, tenha cuidado de fazer conforme está escrito. Do que está aqui, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se você fazer conforme está escrito, você vai caminhar prudentemente, será bem sucedido em tudo que você fizer, e eu serei contigo por onde quer que você andar. Ok? Pronto. Então a decisão de Josué é fazer conforme o Senhor determinou.
Então, o que o pastor está tratando nessa noite, essa chave, que é uma lei, chama Lei da Generosidade. A lei da generosidade diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordando, sacudida, sem medida, eu colocarei no vosso regaço. Promessa do Senhor. E essa promessa aqui é para nós, igreja, povo dele. Agora eu decido. Tem gente que, pastor, eu creio que Deus pode libertar meu filho. Eu creio que Deus pode fazer. Mas nisso aqui eu já não creio. Aonde você não crê e você não faz, também você não usufrui. Não usufrui. Porque Deus, ele vela, ele é fiel. Você vai ver que na operação de Cristo, quem pediu uma ação de Deus nessa área, Deus não fez em outra. O que queres que eu te faça? Que eu veja. Então, ele operou na vista. Foi naquilo que cada um fez, mediante o nível da sua fé. Observe que essa chave, essa fé é algo tão sério, que Jesus está andando. Uma mulher, depois que investiu tudo que tinha, de alguém que ela lançou expectativa, mas chega um momento que os homens é ser humano, não é Deus, e tem causa que ele vai lavar as mãos. Tem causa que ele não vai saber o que fazer mesmo. E a Bíblia diz que ela gastou tudo indo de mal a pior. Quando já não tinha mais o que gastar, porque já não tinha mais, ainda estava indo de mal a pior, ela decidiu dar ouvido ao que ela já tinha ouvido acerca de Jesus. E aí agora ela alimentou uma expectativa. Pelo menos, pelo que eu ouço falar, porque a fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo. E você decide se você crê ou não. Isso aqui também é decisão de crer ou não crer. Resultado, ela disse, pelo que eu já ouvi desse homem, pelo menos se eu tocar na orla do seu vestido, eu fico curada. Agora não basta, observe comigo aqui, não basta você crer e você não ter atitude. Porque, quem prova, quem consolida o que você crê é suas ações. É suas atitudes. Vem comigo aqui. Atende para cá, porque eu vi 40 minutos de pregação. Tem gente que tem uma certa dificuldade. Fique bem atento que seu futuro passa por isso. Quem veio à igreja hoje está pedindo, Deus me dá uma direção. Quem veio à igreja está pedindo, Deus muda. E a área financeira, pense que é uma área que está sendo desafiadora para muita gente. Para muita gente. Então atende para a instrução. Porque todas as pessoas que receberam o milagre de Cristo, ou de Deus, eles receberam primeiro uma instrução. Todos. E a instrução, muitas vezes, não é aquilo que a gente queria. Talvez você está pedindo, talvez você está pedindo, oh meu Deus, entra com providência que é meu aluguel. Você está pedindo uma provisão lá. Só que muitas vezes Deus vai levar você a fazer outra coisa, para que assim você veja o resultado do que você quer lá. Nem toda vez a resposta de Deus é no modelo que está em minha cabeça. Observe aqui, vem comigo aqui, eu estou na Bíblia. Quem lê sabe o que eu estou falando. Um homem saiu de sua terra tão longe, e ele veio porque ele ouviu uma menina dizer, se este meu patrão estivesse na presença do profeta, ele ia ficar curado. A fé da menina incendiou a patroa estava cheia de fé, acreditou no que a menina falou, levou para ele, que a fé contagia, pessimismo, incredulidade também contamina outros. Resultado, aquele homem creu, foi ao rei, pede carta, agora ele vai se dirigir em direção ao lugar onde a menina falou. Não vou entrar em muito detalhe, ele chega à presença de Eliseu. Mas, meu irmão, ele chegou com um modelo na mente dele. E a gente acha que todas as vezes Deus vai trabalhar do jeito que está em nossa cabeça, e nem todas as vezes vai ser. Resultado, ele chegou dizendo, quando eu chegar lá, Deus vai operar assim. O profeta vai sair para fora, vai sair para lá de fora, vai levantar as mãos, vai fazer uma oração, depois vai colocar a mão sobre o leproso e eu vou ficar curado. Ele cria que ia ficar curado. Porém, ele achou que ia ser do jeito que ele imaginou, idealizou. Talvez até essa forma Deus já tenha usado para abençoar alguém desse jeito. Mas Deus não trabalha igual o tempo todo, ele muda. Resultado,
Quando ele chega lá para a decepção dele, nem fora o profeta saiu. Nem lá não saiu. Falou para o assessor, vai chegar um cidadão aí na porta. Diga para ele que tem meia volta. Vá no Rio Jordão, dê 7 mergulhos e a resposta dele está garantida. A Bíblia diz que quando ele ouviu aquilo, ele voltou indignado de raiva. Mano, o cara foi à presença de Deus. Ele foi à presença, presta atenção aqui. Buscar um milagre. E na hora que Deus dá a direção, ele se revolta. E ia voltar leproso para casa. Graças a Deus. Que um servo, por isso que não é bom homem estar só. Que um servo disse, meu Senhor, o Senhor é um homem de batalha, eu sou um homem de luta. Se ele mandasse o Senhor fazer uma coisa tão difícil, o Senhor não ia fazer. Ele mandou o Senhor fazer uma coisa tão simples. E ele parou, analisou. Já estou aqui mesmo. Vou lá. Assim, ele pôde ver. Agora, Deus falou que era 7 mergulhos. Ele desce para o Jordão, várias descidas. Ele desce do seu animal, ele desce para o rio e vai descer a primeira, a segunda. Enquanto não completou o 7 do que Deus falou, o milagre não aconteceu. Mas quando ele deu o 7º, que ele levanta, a Bíblia diz que a sua pele era restaurada como a pele de um menino, de uma criança. Observe o seguinte, então, quantas vezes, observe, quando você vai ao médico, quem é que chega à presença do médico e diz qual é a forma que ele vai proceder? Então, não precisava você ir. Então, se você não reconhecer ele como uma autoridade capaz, então nem vá. Já teve pessoas de eu olhar e dizer, esse cidadão não é um médico. E por consequência de eu olhar e não ter segurança, eu não avancei não. Então, mas se você reconhece a autoridade dessa pessoa, então é ele que vai lhe dizer o que você deve fazer. Então, se tratando do reino do céu, eu não chego no reino de Deus e digo como é que ele vai fazer. Eu preciso estar atento para ver o que é que ele quer. Todas as pessoas que receberam a intervenção de Jesus, o leproso está lá, Senhor, tem misericórdia, a gente nem tem como chegar no meio da multidão que somos leprosos, temos que ficar afastados. Jesus falou, vai te apresentar o sacerdote. Não podia se apresentar o sacerdote leproso, só podia se apresentar quando já tivesse curado e ainda levar a oferta de gratidão pela cura, certo? Eles olhou e disse, a gente continua leproso, a gente não pode se apresentar ao sacerdote leproso, mas se ele está mandando, a gente vai. Reuniu os 10 e seguiu em direção onde Jesus mandou. E quando ele está chegando próximo ao seu destino, que eles olham para ele, eles veem que a lepra tinha desaparecido do corpo. Então diga para mim, a obediência precede o milagre. Então toda vez que Deus foi fazer algo, ele tem uma instrução. Agora, o que está sendo tratado aqui é a área financeira. Vai para Provérbio 3, Provérbio capítulo 3. Não estou acrescentando aqui nada. E depois eu vou compartilhar só alguma coisinha pouca aqui, que o tempo não me permite me estender muito mais não. Provérbios 3, ligeirinho aí. Provérbio depois de Salmos. É princípio estabelecido por Deus. É princípio estabelecido pelo Senhor. E bem-aventurado é aquele que ouve e guarda. Provérbio 3, versículo 9. Provérbio 3, 9. Aqui você vai ver uma instrução, segue-se o resultado depois. Todo o resultado é para quem fez. Provérbio 3, 9. Quem encontrou diz amém. Então vou seguir. Diz o texto. Honra ao Senhor. Diga honra. Diga de novo honra. Diga outra vez honra. Pronto. Honra ao Senhor com a tua fazenda. E com as primícias de toda a tua renda. Aqui é a instrução, como consequência. E se encherão os teus celeiros abundantemente. E transbordarão de mosto os teus lagares. Vem comigo aqui.
Ó, o pastor apresentou esse momento de oferta aqui, apontando para uma necessidade que tem a obra. Eu vou alterar a luz da palavra e ele vai comigo nisso. Diga, oferta é uma questão de honra ao Deus ao qual eu sirvo. Isso aqui, oferta, ela não é uma questão de necessidade. Oferta é uma expressão, não é questão. Ela é uma expressão de honra ao Deus ao qual eu sirvo. Necessidade, Paulo até chegou a dizer que ninguém nem contribua por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Agora observe o seguinte: toda pessoa que se dirigiu a Deus, toda expressão de oferta direcionada a Deus, foi reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade. Sabe por quê? Porque Deus não é necessitado. Ele não é necessitado, ele é o dono da prata. No livro de Ageu ele diz, minha é a prata, minha é o ouro. Ele é dono de toda a terra, todo o ouro da terra pertence a ele. Eu apenas estou administrando o que ele está me permitindo eu ter até o dia que eu estiver nessa terra. Porque eu não sou dono, eu sou gerente. Gerente só administra até o dia que ele estiver empregado. Desempregou o gerente, ele deixa tudo porque não é dele. Então eu tenho um automóvel, eu tenho uma moto, eu tenho uma casa. Tem meu nome até o dia que eu estiver aqui na terra. Na hora que o dono de todo o universo, o autor da minha vida, dizer, foi até hoje, para mim, acabou, filha. A máquina que está aqui trabalhando, ó, sem motor e sem bateria, basta só ela parar. Acabou para mim, foi até aqui. Moral da história, vai se cumprir o que está na palavra. Nada eu trouxe, nada eu levo. Segue apenas o meu corpo para a funerária preparar. E assim como diz o texto, assim como o homem veio, assim ele vai. Nada ele trouxe, então foi Deus que me permitiu ter. Foi Deus que me acrescentou. Foi Deus até o dia que eu estiver aqui. E ele espera que eu honre a ele com a minha administração. Que aquilo que ele tem me dado, que eu trate a ele com honra. Olha, você vai ver, o primeiro culto a Deus apresentado foi o oferecimento de 2 ofertas. O primeiro culto na Bíblia apresentado a Deus foi a apresentação de 2 ofertas. Uma por Caim e outra por Abel. Deus não é necessitado de nada. O que ele espera é a honra, que eu trate ele com honra, com respeito, que eu reconheça a sua soberania, a sua grandeza, que eu tenha humildade para reconhecer que em tudo eu dependo dele, que em tudo eu sou dependente dele, mesmo com todo o dinheiro na minha mão, ou na mão de quem for. Quantos aí queria só estar vivo como você está aqui hoje e não está? O dinheiro dele não impediu aquele acidente que levou a vida dele. O dinheiro que ele tinha, a fazenda e o carro. Teve um aqui da cidade que é dono de vários empreendimentos, prédio aqui, alugado. É quase o dono, faz parte de uma família que é dono quase da cidade toda, certo? E ele chegou para um pastor, no lugar onde esse pastor que é lá do meu ministério trabalha, e ele falou lá, ele já estava com problema de saúde, e ele pediu para o patrão desse meu irmão, que é pastor, mandar alguém para pegar o carro dele para levar uma ração na fazenda, que ele não estava podendo dirigir. Aí o patrão, vendo que ele é meio nojento, separou esse irmão lá da igreja, que é o pastor Adelso, e pediu, olha, Adel, você é um menino bom, vai lá e para dar uma força para fulano, que é amigo dele, pessoas de alta. Resultado, quando chegou lá para pegar o carrão, vários carros de alto nível na garagem, e ele disse, foi você que fulano mandou? Aí o irmão falou, sou eu. Aí ele falou, olha, você vai dirigir esse meu carro porque
fulano mandou, então eu sei que você é uma pessoa de bem. Mas olha, eu tenho mais ciúme desse carro do que minha própria mulher, viu? Entendendo? Então, eu tenho mais ciúme desse carro do que da minha própria mulher. Entendendo? Talvez, veja, tamanho não levou muitos dias. Não levou muitos dias para essa velazinha, essa lâmpadazinha fazer puf. Acabou com todo o dinheiro, com todo o recurso, não teve médico para conseguir restaurar o que por dentro já estava comprometido. Não teve mais. E aquela que aos olhos dele estava em segundo plano, decidiu o que fazer, né? Com o que ele deixou, entendendo? Até o dia que ela também tiver. Resultado. Então, o que eu estou administrando aqui é o que Deus me permite. Então, eu falei que a primeira adoração a Deus foi a apresentação de uma oferta. Agora, olha o que é que Deus espera, que eu honre a Ele. Honre com aquilo que eu tenho, honre, trate Ele com honra, com respeito. Reconheça que tudo que eu tenho vem das mãos dEle. Um dos adoradores da Bíblia, que todo mundo fala, Davi, no livro de Crônica, quando vai construir o templo, que ele já tinha ajuntado tonelada de ouro, tonelada de prata, ele disse assim, está lá no texto, o que é que eu dou muito para Deus? Ele está fazendo, ele vai ofertar, ele já tinha preparado tudo, ele queria construir, apresentou para Deus o projeto, como o pastor Almir apresentou, mas Deus falou, o projeto é bom, mas não é você que vai construir não. Depois que você morrer, quem vai construir é seu filho, que vai vir depois de você. Acabou. Então ele falou, mas glória a Deus, a honra que eu tenho de saber que meu projeto é agradável e saber que é meu filho que vai dar sequência. Então ele está preparando prata, ouro, mas ele vai dizer assim, o que é que eu dou muito para Deus, se tudo que eu tenho vem das mãos dele mesmo? O que é que eu dou muito para Deus, se tudo que chega em minhas mãos é o que Ele mesmo me permite? Então ele falou, diante desse Deus, não tem nada que eu diga que eu estou dando demais. Então quando Abel, ó para cá, vem para cá. Quando Abel se dirigiu a Deus, ele disse, se essa oferta é para o Senhor, então eu vou pegar o melhor cordeiro que eu tenho. E ele apresenta no altar, dizendo para Deus, tu és digno do meu melhor. Ele está dizendo, o Senhor é digno do meu melhor. A Bíblia diz que Caim, no final, diga final. Pronto, não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. No final de um tempo, diz o texto, ele pegou um fruto e foi lá e apresentou. Observe, diz o texto que Deus não se agradou, nem dele, nem da oferta. Quando você vem ofertar, a primeira pessoa a ser recebida é você. Porque vem daqui. Por isso ele falou, cada um contribua segundo determinou aqui, ó. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem reconhece e dá com alegria, sabendo o que está fazendo. Nada à toa, nada. Então, ele não aceitou nem Caim e nem a oferta dele. Querido, Deus não é necessitado. Paulo disse isso no Areópago de Atenas. Ele disse, o Deus que criou os céus e a terra não habita em templo feito por mão de homem, nem tampouco ele é servido por mão de homem, como que ele necessitasse de alguma coisa, porque é ele que dá a todos a vida, a respiração e todas as demais coisas, é ele que dá. Então, sabe, ele não é necessitado. Agora, querido, a maneira como eu me posiciono, esse princípio que ele estabeleceu aqui, o pastor citou no início, citar um Deus que disputa o lugar dele no coração do ser humano é o dinheiro, porque dinheiro é poder. Dinheiro é poder. Agora quero dizer uma coisa para você. O dinheiro, ele é o revelador de quem nós somos. O dinheiro não muda ninguém. O dinheiro não transforma homem nenhum. O dinheiro dá a oportunidade de você mostrar quem você é. Tem gente com a cara de humilde porque está quebrado.
Tem gente que está com aquele jeitinho que ele tá na pindaíba, como disse, que está igual a todo mundo, devendo, tá. Então, como o couro está comendo no lombo, e ele não tem como levantar o pescoço, então você vê esse jeito humilde dele, mas ele não é humilde não. Mas não tem como levantar o pescoço, não tem como ostentar, está igual a todo mundo, então como é que vai? Mas aí o dinheiro é poder. E aí você vai vendo, você passa na frente das firmas, você vê as pessoas com classificador, todo mundo ali, aquele jeitinho igual a todo mundo. Mas de repente, essa pessoa é empregado, entra no nível 1, vai para o nível 2, nível 3. Daqui a agora ele está em um nível que ele tem poder de empregar ou de demitir qualquer pessoa. Aí você vai ver o temperado da garganta, e você vai ver aquela pessoa, você sabe com quem você está falando? E você vai ver aquela pessoa que parecia, sabe? E quanto mais poder, porque o dinheiro, ele é poder. Ele dá a oportunidade de vestir a melhor roupa, de calçar o melhor tamanho, de usar, ter o melhor carro. Ele lhe dá. E o coração que é enganoso, oh meu Deus, muitas vezes, sabe, não sabe lidar com isso. E aí a pessoa, aí sobe para a cabeça. E ele pensa que ele é o que não é. O que ele não é. Sabe, começa a olhar os outros de cima para baixo. E aí, meu irmão, vem a queda muitas vezes. Então, por isso que diz o texto, humildade. Então, esse texto que ele está dizendo, honra ao Senhor. Honra. No livro de Malaquias, atente aqui. Os 3 primeiros capítulos do livro de Malaquias, leia com toda a dedicação que vai tratar sobre isso aqui. O Senhor disse, o filho honra seu pai e o servo ao seu senhor. Porém, se eu sou pai, onde está o meu temor? Se eu sou senhor, onde é que está a minha honra? Onde é que está? O Senhor está perguntando para a igreja dele. Sabe por quê? Sabe por quê? Aquele povo, que era a igreja do Senhor, estava levando para o sacrifício. Deus tinha dito que se é para ele, faça o seu melhor, na sua altura. Na sua altura. Pastor, qual é a minha condição, pastor? A minha condição é essa, Deus é testemunha da sua realidade. Dentro dessa realidade, faça o seu melhor. Dentro dessa realidade, eu sou testemunha na minha jornada disso, a cada tempo. Eu estava falando esses dias, que tem gente que chega lá hoje e não tem noção. A primeira campanha que nós fizemos foi para comprar uma meia-lua, e foi uma luta para pagar. Uma meia-lua, aquela que ajuda as palmas, tamanho ao extremo da pobreza. Um tempo que minha sogra dependia de vender 1 litro de quiboa para comprar 1 litro de farinha. Você não tem noção. A casa era de taipa, o lugarzinho onde a gente fez para começar esse lugar de oração. Não tem nem ideia. O primeiro lugar que a gente fizemos para fazer um evento, não tinha como comprar um saco de cimento. A gente aplanou o chão, fizemos o nosso melhor naquela realidade. E é de fé, de glória em glória, passo a passo. E Deus vai trabalhando na medida da nossa fé, na altura da nossa fé. Então, qual é a sua realidade? É essa. Deus espera dessa realidade o meu melhor, se é para Ele. Então Ele disse que quando o povo, que nessa época não havia dinheiro. Dinheiro tem cerca de uns 900 anos antes de Cristo. Mas foi por muito tempo que não se usava moeda chamada dinheiro. Então a moeda era o produto. Qual era a moeda de Abel? O cordeiro, que ele era. Tomava conta de rebanho. Qual era a moeda de Caim? Agricultor. O fruto da... Sabe? Então essa era a moeda. Então era a época da troca. Trocava pelos produtos. Ali era ok. E em cada tempo aquelas pessoas sabiam como honrar a Deus. O que era primícia, colocar Deus em primeiro lugar, tratar Ele com honra. Resultado, diz o texto que o Senhor diz que quando vocês trouxerem para mim, não traga animal cego, não traga animal com defeito, porque tudo aquilo era uma simbologia que já apontava para Cristo. Para Cristo, para o sacrifício que Ele faria na cruz do Calvário por nós. Não vou entrar em detalhe aqui. Oxe, este povo começou a trazer, e o sacerdote viu aquilo e aceitou. E foi aceitando animal cego, animal aleijado, até animal roubado. Começaram a trazer. E o Senhor se posicionou. Sabe o que o Senhor disse? Eu preferia que tivesse alguém que fechasse a porta desse templo, para vocês nem entrarem na minha presença com isso aqui.
Porque isso aqui não representa a minha dignidade. Eu não sou digno de ser tratado desse jeito. Querido, observe aqui. Essa questão aqui de honra é uma questão de ensino e leva tempo. Eu vivi uma experiência, não sei se eu já contei aqui, em minha casa, com o meu filho. Eu não ensinei meu filho a me honrar. Eu não ensinei. Naquele jeito de pai, meu filho, eu não estou preocupado não, qualquer coisa está bom. Importante, meu presente é você. Essa palavra bonita que não é nem tão verdadeira assim, mas a gente alimenta. E ele cresceu nisso. Moral da história, eu estou falando de pai e filho. Há cerca de 6 anos, tem 6 anos isso. Não sei, 5 anos mais ou menos. Ele já está no período de arrumar, já estava no período, se achava já no direito de arrumar uma namorada. Ok. A idade dele chegou, o tempo dele, já se achou que já tinha condição para isso. Pronto, arrumou uma namorada. Nada contra o perfume da Lacqua di Fiore, nada contra o perfume da Boticário, nada contra, sabe, perfume de qualidade, demonstrando o valor que tem aquela princesa para ele, nada contra. Chegou o dia dos pais. Eu estou dentro de casa e de repente eu estou vendo a minha esposa. Rapaz, tome vergonha na sua cara. Eu vi minha esposa falando com ele sério e eu estava dentro de casa, não sabia o que se tratava. Era dia dos pais, ele estava chegando com presente para me honrar. Sabe o que era que tinha dentro da embalagem? Um perfume chamado Seiva de Afazema. Não, Seiva de Afazema. Que minha esposa, que já andou em terreiro, via que isso era usado muito em terreiro. Eu vi ela dizendo, tira a sobra de macumbaria aí, daqui. É isso que você vai trazer para seu pai? Seiva de Afazema. Quando eu ouvi aquilo, ele já tinha ido embora. Ele voltou com o presente dele. Sabe por quê? Porque eu não ensinei ele a me honrar. E Deus não trata assim. Por isso que Deus não recebe. Por isso que Deus não recebe. Não é toda oferta que alguém apresenta que Deus recebe. Porque tem oferta que não expressa honra a Ele não. Deus sabe da minha realidade. Deus sabe o que é o meu melhor. Deus me conhece. Ele sabe o que Ele me deu. Ele sabe o que eu tenho. Ele é justo. Ele não trata um pelo outro não. Olha, no dia que Jesus estava no templo, ele estava de junto do gasofilaço, onde as pessoas traziam oferta, e ele estava olhando. Chegou uma mulher com uma moeda que estava dentro da mão, que não dava nem para enxergar. Observe. Deus não olha quanto, mas é como você faz. Não é quanto, é como. Diga, Deus não olha quanto, mas é como eu faço. E aqueles homens estavam trazendo saco de dinheiro e colocando ali. Jesus está observando. Chegou uma viúva, pegou aquelas 2 moedinhas e botou no gasofilaço e foi embora. Ela fez a parte dela. Jesus chama os discípulos, que se orienta pelo olho da carne, e diz, julguem entre vocês quem colocou a maior oferta. Olhe como é a ótica de Deus. Então avaliaram certamente aquele ali que colocou. Está vendo aquela viúva que está vendo ali? Aquela mulher, aos olhos do Pai, ela colocou a maior oferta desse gasofilaço. Você não sabe a condição deste povo. O Senhor disse para ele que Jesus sabe da vida de todos. Jesus falou, o que aquele homem com saco maior deu, do que ele tem, ali é sobra. Do tanto que ele tem, aquilo não foi muito aos seus olhos que ele botou, mas esse muito que parece muito para você, do que ele tem, isso aqui é sobra. Agora, está vendo essa viúva? Você sabia que tudo que ela tinha era essas 2 moedas? Era todo o sustento dela? Todo o sustento dela. Ela foi capaz de chegar aqui. Não foi ninguém que pediu não, que forçou não. Observe o seguinte, a ótica de Deus não é a ótica dos homens. Ele sabe a realidade. Ela colocou a maior oferta, porque ali era todo o sustento dela. Ela creu, minha sogra já viveu essas experiências de oferta e do que Deus fez. Muitas vezes o dinheiro que tinha era do pão, mas crendo, Deus, o Senhor, Deus que multiplica, coisa dela. Creu e Deus trabalhou em resposta em cima daquilo. Eu entendo o que Jesus estava falando daquela mulher, que todo o sustento era aquilo. Jesus foi maior, não é porque, não é quantidade, é a maneira como Deus está sendo honrado, como ela está enxergando, como ela está vendo a
Deus, ela está dando tudo da sua profunda pobreza. Ela está dando o seu melhor, reconhecendo a soberania e a grandeza do nosso Deus. Amém? Então observe, este povo lá, daqui do livro de Malaquias que vocês vão ler, o Senhor disse, eu preferia. Jesus ainda disse assim, Deus ainda disse assim, ó, quem lê vai confirmar. Pegue essa oferta, esse galo cego, pegue essa oferta, esse animal aleijado, e leve ao vosso príncipe, leve ao vosso governador, e veja se ele vai se sentir honrado com isso aqui que você está oferecendo para ele. Vai levar um presente para o governador, para o prefeito, alguém que você queira honrar, e leva um galo doca, aleijado, e que ao receber aquilo, ele se sentirá honrado. Foi isso que apresente. É isso que vocês traz para mim, se é que é para ele. Então observe, ele não é necessitado. Vem comigo aqui. Se Deus fosse necessitado de dinheiro, ele recebia a oferta de Ananias e Safira. Aqui é a Rua do Catu, não é isso? Ananias e Safira venderam uma propriedade deles e pegaram a metade do dinheiro e trouxeram. E Deus não aceitou, não é porque ele precisava daquilo, por causa do coração dele, a mentira, o engano e o que eles trouxeram junto com essa oferta do coração dele. O Senhor disse não. Então imagine você ter uma propriedade aqui na Rua do Catu e você vender um terreno e você trazer a metade. Não é uma oferta grande? Deus disse não. Primeiro que ele não é necessitado, ele não está preocupado com isso, ele é dono de tudo e é ele que vai lhe acrescentar. Ele quer se sentir honrado. Honra é o que Deus espera daquilo que eu vou oferecer para ele. Queridos, ó, vou estar finalizando aqui, dizendo para vocês, o pastor Almir, ele tem citado algumas coisas que ele tem visto lá no ministério. Ali foi resultado de fé, foi resultado de entrega. Eu me lembro, eu aprendi desde o início que oferta é uma semente. Ó, dízimo é obediência. Oferta é semente ou investimento. Oferta, ela é semente ou investimento. É tanto que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, a resposta de Deus é de acordo com o nível da sua fé. Quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia abundância, abundância colhe. Oferta eu determino. Dízimo não. Dízimo é 10%, então se não vai dar o 10%, não diga que deu um dízimo, você está mentindo. Então não faz, porque Deus, ele está vendo. Ele sabe o que é o que não é, e a Deus ninguém engana, e é dele que vem a bênção, é dele que vem a resposta. Então, mas a oferta é eu que determino, ele faz conforme eu determinou aqui. Moral da história, então, então nessa jornada eu entendo que o que eu oferto é uma semeadura. Eu estava... Na época, minhas primeiras experiências que eu tive, eu tinha cerca de 3 anos de cristão. Meu Deus, pense o meu momento, não era obreiro na igreja, assim como vocês estão aqui, os que não têm função ainda, mas eu estava aqui aprendendo, querendo como fazer para Deus melhorar a minha vida e me direcionar. Não tinha ideia do que Deus poderia fazer, mas o Senhor disse, aquele que me honra, eu honrarei. Então um pastor, assim como o pastor aqui, você sabe o que significa essa oferta? Diga, esse envelope que chegou em minhas mãos é um convite de Deus para um milagre em minha vida. Guarde isso. Esse envelope que o pastor está lhe dando de maneira consciente está sendo uma oportunidade para o que o próprio Deus já tem reservado para fazer. Mas enquanto eu não fizer o que ele manda, tinha uma viúva que ia comer o último bolo. O Senhor tira o profeta de tão longe e vem cá e diz, vai na cidade de Serepta, que lá tem uma viúva que vai ser sua patrocinadora. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo, eu creio. Agora, se vocês decidirem levar com propósito, alimentar mais o que você está ouvindo aqui, vai para a Bíblia, que ela vai te falar além. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que cada um de vocês que pegou esse envelope, Deus há de levantar vocês como patrocinadores, não só desse projeto, mas de outros projetos que essa igreja vai levantar, ou que Deus vai colocar diante de você,
você vai ser um patrocinador, uma patrocinadora de obras maiores. De obras maiores, de valores maiores do que o que você vai estar trazendo agora. Porque, aquela mulher ia comer o bolo da morte. Todo mundo já tinha morrido, uma maioria. Ela era a próxima vítima. E Deus está olhando para que aquela mulher tinha fé para crer. Deus tira o profeta de lá e tem uma patrocinadora. Que patrocinadora é essa? Deus não explica tudo do início. Cadê o relógio? Eu estou em que tempo, pastor? Que eu não sei aqui. Já estou em que tempo? Diz aí. Era. Deus tem misericórdia. Aquela mulher ia comer o último bolo. Então Deus diz, Deus quer fazer um milagre na vida dela. Presta atenção aqui. Deus quer fazer um milagre. O que foi que Deus fez? Mandou o profeta vir, lançar uma palavra para ela exercitar a fé, cumprindo o que está aqui, colocar Deus em primeiro lugar, e Deus já tinha reservado a resposta. Quando o profeta chega para ver a patrocinadora, vê uma pobrezinha, coitada. Porque quem está esperando a morte não está com a cara bonita e nem alegre não, filho. Não está não. Quem já veio comendo, regando. E depois deste bolo que vai respirar é a morte, imagina a condição dessa mulher e dessa criança. Quando o profeta chega, sem saber quem era, pensando até que alguém bem sucedido, o Senhor sinaliza, é aquela. Ele falou, é aquela. Ele começa uma conversa, me dá um pouco de água. Ela até foi lá pegar um pouquinho de água. Vem comigo aqui, gente, vem comigo. Aí agora o profeta diz assim, traz também um bolo. Quando falou um bolo, é como falar em dinheiro hoje. Mexeu na ferida. Ela disse, veja, meu Senhor, minha situação. Esse bolo que eu tenho é o último. Ele disse, então foi por isso que Deus me mandou aqui. Mas ele não me mandou aqui para fazer lamento junto com você. Por isso que eu não cheguei trazendo a cesta básica. Exercita a fé desse pouco aqui. Porque assim diz o Senhor, da tua farinha não vai faltar farinha, da tua botija não vai faltar azeite, até que caia a chuva sobre a terra. E foi a chuva que causou a seca. Resultado, ela decidiu crer. Na profunda pobreza, creu. Dividiu esse daqui e decidiu semear. O texto diz que Deus manteve a palavra dele confirmando o milagre. E diz a Bíblia que por causa desse milagre, viveu ela, o menino e o profeta por muitos dias, até que a chuva veio e confirmou o restante. Querido, olha, eu estava na igreja, quando o pastor pregou uma palavra dessa, eu estava desempregado, eu nem tinha profissão definida, ainda era ajudante de pintor. E quando o pastor falou de semente, que Deus ia abençoar de acordo com a nossa semeadura e tal, cada um nível da sua fé. Então teve um que disse, eu vou dar 10 reais para ajudar. Outro falou, eu vou dar, na época. Ele falou, se tiver alguém que está desempregado e você quer que Deus abra uma porta para você, determine a oferta que você vai apresentar e aguarde, porque Deus é fiel e Ele vai abrir a porta. Quando Deus abrir a porta, você confirma. Eu digo, então dá para mim. Eu não tinha nada, não tinha nem como fazer uma expectativa, então por aqui dá para eu entrar. Peguei meu envelope. Ele disse, anote o valor. Eu digo, bem, é eu que vou determinar quanto é que... Eu digo, não tenho nada. Então eu vou crer. Olha, naquela hora eu criei assim. Eu não estava ganhando nem 100 conto. Eu digo, Deus vai abrir uma porta de 3.000. Não foi agora. Eu vou dar meu dízimo de 300. Depois eu vou dar minha oferta, que eu vou dar 300 de oferta. E o restante eu cuido. Porque Deus vai trabalhar a nível da nossa fé. Ele responde a nível da nossa fé. Não foi ninguém. Eu anotei 300. Não paga nada para crer? Eu digo, eu creio. Só que eu sei que cada semente tem um tempo de resposta. Tudo que você planta tem um tempo de resposta. Eu sei o que é plantação. Tem semente, você já sabe o tempo. Então tem umas que com um mês já tem resposta, com um ano já tem. Tem outras que levam 3 anos. Mas tem outras que é mais ligeiro. Eu disse, eu vou dar 300. Deus vai abrir uma porta agora. Quando Ele fizer isso, eu cumpro. Na minha mente, eu acreditava que demoraria mais. Meu irmão, o céu estava atento à minha fé.
Eu tinha um celular daquele pequenininho Nokia, pequenininho, antigo daquela época, né? Não tinha ainda esse celular fininho que tem hoje, não. E quando eu cheguei em casa, o celular tocou. Eu morava na casa de aluguel, R$50, uma casa pequena, lá no Alto da Coruja, de acordo com a realidade minha daquela época. E quando eu cheguei em casa, eu lembrei que o celular estava desligado. Já tinha estado um tempo com o carro dentro de casa. Quando eu liguei o celular tocou. Aí eu digo, isso aí é neta, é questão de brincadeira. Vim cá olhar, ela estava assistindo televisão, não era ela. E o celular continuou tocando, e aí botei no ouvido. Aí eu digo, alô. Aí quem era? Era a Maria. Falou, Dai, é Marisa. Você está onde? Eu estou em casa. Dá para você vir aqui amanhã? Eu digo, é o que, Marisa? É porque meu patrão vai chegar amanhã. Ele vai pagar um profissional para construir uma casa para mim, pelo tempo de trabalho que eu trabalhei para ele. E eu me lembrei de você agora. Então eu me lembrei, eu consegui seu número, liguei. Então dá para você vir de manhã? Eu digo, vou. No outro dia eu fechei um compromisso de 8 mil. De 8 mil. No outro dia, não parou aí. Ela falou, agora o homem é chorão. Eu digo, filha, o que está acontecendo aqui, eu já estou vendo a mão de Deus, porque não é normal. Fique tranquila. Deus está no governo. Quando o homem chegou, todo ligeiro, a ver. E aí, Marisa? E a casa? E aí? Gostou da planta? Gostou. E aí, quanto é que é a casa? Eu digo, 8 mil é o valor para construir. Ele, 8 mil, né? 8 mil. Vamos lá? Bora lá que vamos passar no comércio para comprar esse material que eu estou com pressa, que tem que ir para onde? Nada de questionamento. Aí ele falou assim, ó Marisa, falou para mim, se Marisa precisar alguma coisa a mais na casa, pode fazer que eu pago por fora. Pagou mais 5 mil por fora. Quando terminou a casa, Marisa disse, daí eu estou satisfeita. Sobre essa caçamba de brita leve, esse 1000 bloco leve, esse material, tudo isso aqui leve. Esse piso que eu ia fazer o varandado, não vou fazer varandado mais não, já tá bom, leva esse piso também. É o piso da igreja hoje, é o piso que está lá na igreja. Meu Deus, eu digo, meu Deus do céu, levei isso tudo. Querido, parou por aí? Eu vou acelerar 24 anos. E eu vou contar recente agora. Porque eu sou pastor de uma comunidade chamada Alto da Coruja. Agora ali nós temos vivenciado o sobrenatural de Deus. Ali vocês vão ver, não tem um bloco que eu me subornei a político, a ninguém, como que a obra fosse de um coitado. A obra de Deus não é de um coitado, agora é de quem crê. Agora eu tenho visto Deus mudar a história daquele povo. Tá aqui Joares, que é meu genro, que é o marido de minha menina, né? E para eu que não tinha de cair duro, minha filha hoje faz uma faculdade de odontologia e está indo bem sucedida. Sabe, está aqui um rapaz, chegou à presença de Deus, sem era e sem beira, assim como eu também. E como Deus vem erguendo e vem trabalhando, agora nós temos decidido a fazer o que Deus manda, naquilo que é resultado. Vou acelerar só uma, o que eu vou contar para vocês aqui, eu não contei para toda a igreja lá ainda. O pastor não está começando a campanha aqui? Para levantar para fazer a área, o que eu estou querendo fazer lá é trocar o telhado. O telhado é de eternite, está toda arrumada, muitas coisas estão no lugar. Mas agora chegou a vez de trocar o telhado. E em dinheiro lá, não tem 5 mil garantido. Resultado, então eu digo, eu vou botar um telhado. Concluí que eu vou colocar uma telha chamada telha sanduíche, que é uma telha acústica térmica, que, não é. Resultado, observe aqui, Alto da Coruja. Mas o Deus que nós servimos não mora no Alto da Coruja, não. Ele é Senhor dos céus e da terra, dono de todas as coisas. Resultado, eu disse, a gente vai botar essa telha. Mandei o profissional fazer um levantamento, 22 mil. Eu digo, isso aqui, se for olhar os nossos olhos, é muito. Diante do Deus que nós servimos, isso aqui para a casa do nosso Pai, que isso aqui não é palácio de homem, é para o Senhor. Nós vamos fazer o nosso melhor. Então, teve o Dia das Mães, os irmãos se reuniram, patrocinou, o grupo de homens realizou o Dia das Mães esse ano, e chegaram juntos. O dinheiro deu para patrocinar o Dia das Mães, ainda mandamos R$1.000 para ajudar o Rio Grande do Sul. Mandamos para lá, para socorrer aquelas mães que estão lá sem viver o que a gente está vivendo hoje. Entrou agora o momento da campanha. Eu ainda vou reunir a igreja para começar um propósito ainda. E a gente já vem de outros propósitos, como Deus honrou. E Deus já me deu um sinal. Esse Deus que é lindo. Um irmão só. Um irmão que eu já tinha falado sobre o telhado. Ele já tinha ouvido. Ele já vem crescendo em fé. O que ele está vivendo hoje é resultado de muita coisa que Deus já fez.
que eu sei como ele chegou na casa de Deus, como era. E esse irmão disse para mim: pastor, não precisa o senhor dar destaque ao meu nome. É algo que eu sinto na alma, que eu quero fazer, e o que eu vou fazer é por gratidão e reconhecimento ao que Deus fez por mim e tem feito. O nome que eu tenho hoje é Deus que tem me honrado. É Deus que tem feito. O senhor sabe como eu cheguei, dependente de crack, dependente de maconha. Esse era meu quadro, passando fome, minha família separada, várias situações. Alguns dos meus irmãos aqui podem saber, mas eu quero que mantenham sigilo, porque ele não mandou fazer divulgação. Mas ele disse: Deus terminou de abrir uma porta para mim. Essa porta que Deus abriu, muitas empresas concorreram e não conseguiu. Eu consegui a oportunidade. Eu já decidi que eu vou dar como oferta para esse telhado que você vai fazer 20 mil reais. Vou dar 20 mil reais para o telhado. Oh, meu pai. Aí eu digo, meu Deus, o Senhor é tremendo. Aí eu digo assim, quando Elias estava orando pedindo chuva, Deus primeiro mostrou só um sinal. Dizendo: vem chuva, que é só um sinal, meu filho, que eu posso fazer muito mais. Uma só pessoa que Deus muda, e que Deus faz, e que Deus está encontrando lugar, e que está decidido a honrar Deus como Deus é digno, reconhecendo que tudo que tem é Deus. É tanto que eu questiono, tem consciência, conversou com sua esposa, está tudo amarrado, está tudo consciente, está tudo alegre, porque o que está acontecendo é verdade, é a boa mão do Senhor em favor dele. Ninguém dá o que primeiro Deus não deu. Então, mas no que Deus deu, honre a ele. E se prepare, que você vai ser esse patrocinador. Deus vai ter prazer de abençoar você para não só esse projeto, mas outros projetos nesta obra. Agora Deus conhece o coração de cada um. Trate ele com honra e se prepare para você ver a resposta de Deus a nível. O que eu estou vivendo hoje no meu ministério é fruto também do que eu já me entreguei. E quem está vivendo isso também está vivendo. Eu lamento muitas igrejas que olham para a oferta e tem medo, o pastor tem medo, e a igreja, você vê a situação. Está lá. Deus abençoe você. Que a fé de vocês resplandeça. E que você viva o melhor do Senhor. Deus abençoe.